Olá, eu lhes dou as boas-vindas a mais um episódio do podcast de Português como Língua Estrangeira do site www.portuguesewitheli.com. Eu sou o Eli e venho da linda cidade de Salvador para vocês. Salvador que está muito quente e tem estado muito quente nas duas últimas semanas. Eu sei que nós temos ouvintes de países como Israel, Estados Unidos, Inglaterra. Alô, Inglaterra! E eu queria saber como é que tá o tempo aí, gente? Oh, aqui tá quente. E continuando, hoje nós vamos escutar um relato, uma história um pouco longa sobre uma pessoa que recebe telefonemas ou ligações que não são muito agradáveis. Vamos lá! Hoje em dia, só atendo telefonema de quem eu conheço. Vou te contar o que aconteceu comigo e você vai entender o porquê de eu evitar atender o telefone sem saber quem está ligando. Isso aconteceu quando eu trabalhava numa empresa de planos de saúde. O telefone tocou e eu atendi. Alô? Eu disse. A voz do outro lado da linha perguntou: Oi, aí fala do frigorífico? Eu pensei, mas que diabos? Do frigorífico? Então respondi: Não, acho que você ligou para o número errado. Ué, então por que é que eu estou falando com uma vaca? Depois disso, eu só ouvi a gargalhada e o clique do telefone sendo colocado no gancho. Eu fiquei muito irritado. Afinal, eu estava tão ocupado. Por que diabos perder tempo recebendo o trote de um desocupado desses? Acho que uma ou duas semanas depois, recebi outra ligação. Eu estou falando com a granja? Assim que escutei essa pergunta, me lembrei do trote que tinha recebido outro dia. Num piscar de olhos, eu fiquei nervosíssimo. Não, você não está falando com a granja, mas eu acho que eu estou falando com o pessoal da granja, porque estou ouvindo uma galinha falar. Como é que é? No final, eu quebrei a cara. Não era trote, não. Era só uma senhora que tinha ligado para o número errado. Eu me desmanchei em desculpas. Coisa de um mês mais tarde, recebi outra ligação. Já tinha me esquecido do segundo trote. Alô? Quem fala? Respondi com meu nome. Aí vocês trabalham com roupa? Eu respondi que não, que éramos uma operadora de planos de saúde. A pessoa do outro lado da linha parecia realmente confusa. Eu tentei acalmá-la e completei que ela tinha discado o número errado. Ao ouvir minha explicação, ela me sacou essa pergunta. Ué, então vocês trabalham todos pelados? Ah, eu dei um grito, disse uns 1000 palavrões e desliguei o telefone com violência. Agora que uso um celular com identificador de chamadas, fico sempre de olho para ver se não é um engraçadinho que está me ligando para passar um trote. Ufa! É uma situação muito chata, ou muito complicada. A gente acabou de escutar um relato, uma história de uma pessoa que recebeu um telefonema, ou melhor, que recebeu vários telefonemas indesejados, né? Telefonemas que ela não queria receber. Atender telefonemas significa que você recebe um telefonema ou recebe uma ligação telefônica, uma comunicação pelo telefone. É uma maneira um pouco antiga de falar. Hoje em dia, nós também dizemos fazer uma ligação, fazer um telefonema
atender uma ligação, atender um telefonema. Muito comum. E ele conta aqui de uma situação que ele atendeu vários telefonemas e hoje ele quer explicar o porquê de ele evitar atender o telefone. Hum, O porquê, escrito assim, junto, significa a razão, a motivação. Por exemplo, o porquê de eu aprender português é que eu sou brasileiro, então eu tenho que aprender português. E qual é o seu porquê? Qual é a sua motivação, a sua razão para aprender português? É uma pergunta, né? Então, ele conta de uma situação que aconteceu quando ele trabalhava numa empresa de planos de saúde. Plano de saúde, aqui no Brasil, é um tipo de seguro que você compra em uma empresa e você tem direito a atendimento em hospitais particulares. Geralmente tem um pacote de serviços médicos que você tem acesso com um plano de saúde. Antigamente, nós falávamos apenas planos de saúde. Hoje em dia, algumas pessoas também falam seguro de saúde ou seguro saúde. É muito comum. Bom, ele diz aqui que quando ele trabalhava na empresa, o telefone tocou, ou seja, o telefone fez trim, 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 e ele atendeu. Ele falou alô e a pessoa, a voz do outro lado da linha, perguntou. Do outro lado da linha, nesse ponto aqui, significa a pessoa com quem eu falo ao telefone. A gente chama de linha telefônica e a linha telefônica tem duas pontas. Numa ponta da linha telefônica estou eu, quem está ligando. No outro lado da linha telefônica, ou seja, na outra ponta, tem a pessoa com quem eu falo, ou seja, meu interlocutor. É uma frase muito comum em português, do outro lado da linha. A pessoa faz uma pergunta um pouco estranha, porque ela diz, aí fala do frigorífico, e a pessoa pensa, ué, mas que diabos? Mas que diabos é uma expressão que a gente utiliza para mostrar surpresa ou raiva. Por exemplo, se você receber uma ligação ou se você receber um telefonema depois das 10 horas da noite, é uma situação em que você diz: Mas que diabos? Quem está ligando? Hum? Ou quando você pensa que não vai precisar trabalhar, mas acaba trabalhando. Aí você diz: Mas que diabos vou trabalhar? Bom, ele acha estranho, né? Porque a pergunta aí fala do frigorífico realmente é um pouco estranha. Ele diz que não, não é do frigorífico. E a pessoa diz: Ué, então por que é que eu estou falando com uma vaca? Uma vaca, a vaca é um animal, fêmea, que faz mu e vive nas fazendas, geralmente. A carne da vaca e a carne do boi, que é o macho da vaca, normalmente é vendida no frigorífico. Então ele diz: Ué, por que eu estou falando com uma vaca? Não é uma boa maneira de conversar com alguém ao telefone. Daí ele diz: Depois disso, eu só ouvi a gargalhada e o clique do telefone sendo colocado no gancho. A gargalhada, uma palavra só, significa uma risada, um riso
muito alto e muito cheio. Um riso pode ser, mas uma gargalhada é ha 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 ha. Ha. Tem que ser um pouco mais forte. Como isso? Uma gargalhada. E provavelmente a pessoa que ligou acha muito divertido chamar as outras de vaca, né? Ele dá uma gargalhada e depois, clique, o telefone é colocado no gancho. Aqui é possível perceber que essa pessoa é um pouco velha, porque colocar o telefone no gancho é uma expressão um pouco antiga que significa desligar o telefone, terminar uma ligação ou encerrar uma ligação. É, pessoas de 30 anos, 40 anos, provavelmente vão falar mais colocar no gancho para ou vão entender colocar no gancho. Hoje em dia, os telefones não têm mais gancho, não. Então, aliás, alguns têm, mas não gancho como tinha antigamente. Hum. Então, ele diz aqui: fiquei muito irritado porque recebi um trote. Um trote é uma ligação ou um telefonema que é feito para perturbar, para atrapalhar, para incomodar alguém. Geralmente, quem passa um trote acha divertido, mas quem recebe um trote, não acha divertido. E eu vou confessar que quando eu era criança, eu passava trotes. Ai, muito ruim. Mas hoje eu não passo mais trotes, porque eu não sou desocupado. Aliás, ele fala aqui, por que perder tempo com um desocupado desses, né? E um desocupado é uma pessoa que não tem o que fazer, uma pessoa, provavelmente a gente também chamaria de vagabunda, né? Mas ele diz aqui não só um desocupado, ele diz um desocupado desses. A palavra desses ou dessas, normalmente usada depois de uma palavra para qualificar ou de uma palavra qualquer, intensifica, ou seja, deixa mais forte o significado de uma palavra. Por exemplo, um computador assim é muito bom, mas um computador desses, não. Um computador desses não serve para nada. Hum, uma comida dessas, não é muito saudável. Opa. Não estou dizendo que o McDonald's é ruim. Ele é saboroso, mas uma comida dessas não é muito saudável, não, né? Aqui, depois de uma ou 2 semanas, ele recebeu outra ligação e dessa vez a pessoa perguntou se estava falando com a Granja. A Granja é uma loja que vende aves para comer, que vende frango, que vende ovos, vende também carne, mas no geral é frango, ovos e produtos que têm relação com esses. E ele diz: assim que escutei a pergunta, me lembrei do trote. Assim que, aqui significa no momento em que escutei essa pergunta, no instante que eu escutei essa pergunta. E quando ele lembrou do trote, num piscar de olhos, ou seja, rapidamente, ele ficou muito nervoso. Nessa hora, ele respondeu de uma maneira não educada. Ele disse: olha, aqui não é da granja, mas eu acho que eu estou falando com o pessoal. Ou seja, eu acho que eu estou falando com as pessoas da granja, porque eu estou ouvindo uma galinha falar. Uma galinha, aquele animalzinho que faz cocó. Em alguns países, a galinha não faz cococó. Eu não sei exatamente o que a galinha faz no seu país, mas aqui no Brasil ela faz cocoricó.
E ele chama a pessoa do outro lado da linha de galinha, que não é também uma boa coisa no Brasil. Mas no final, ele quebrou a cara. Ele diz: Eu quebrei a cara. Ou seja, eu tive uma decepção. Eu me enganei e comprovaram que eu estava enganado. Eu fiz a coisa errada, quebrei a cara. Eu pensei A, mas era B. E como ele chamou uma pessoa inocente de galinha, não é muito bom não, gente, chamar de galinha, tá? Ele se desmanchou em desculpas. Ele diz: Eu me desmanchei em desculpas. Se desmanchar em desculpas aqui significa que você pediu tantas desculpas, você disse: por favor, me desculpe, por favor, insistentemente. Desmanchar ou se desmanchar tem outros significados, mas aqui eu me desmanchei em desculpas, é, eu pedi muitas desculpas. Outro que a gente pode dizer é eu me desmanchei em elogios. Por exemplo, quando eu escuto os meus alunos falar, normalmente eu me desmancho em elogios. Eu penso, nossa, eles falam muito bem português. Eu preciso ajudar eles a continuar falando tão bem. Eu me desmancho em elogios. Ele recebeu ainda outra ligação. Ai, 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 ele não tem sorte. Mas nessa terceira vez, a pessoa pergunta se eles trabalham com roupa. Bom, ele respondeu que não, não trabalhavam com roupa, trabalhavam com planos de saúde. E depois ele disse que a pessoa tinha discado o número errado. Discar um número de telefone em geral significa que você faz uma ligação pressionando os botões do telefone ou digitando o número de telefone. Bom, como eu disse, essa pessoa é um pouco velha, porque discar o número de telefone é de muito antigamente, quando eu era criança, por exemplo. Porque antigamente os telefones tinham um disco, um círculo, né? E tinham vários buracos nesses discos. Você colocava um dedo em um buraco no disco e discava. É muito antigo. Hoje em dia eu acho que não existem telefones com discos, né? Telefones de discagem não. Mas ainda é muito comum dizer discar um número. Alguém telefona para você, pergunta se você é João, você não é João, você responde: Olha, eu acho que você ligou para o número errado, acho que você discou para o número errado, ou discou o número errado. E ele aqui fala: Ao ouvir minha explicação, ela me sacou essa pergunta. Ao ouvir minha explicação, é uma estrutura muito comum no português. Esse ao ouvir significa quando ela ouviu, ou seja, ao ouvir, quando ela ouviu. Também pode ser usado com outros verbos. Por exemplo, ao chegar em casa, a primeira coisa que eu faço é beber água. Ou seja, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é beber água. Ao mais verbo. Muito útil em português. Ela me sacou essa pergunta. Essa é uma estrutura fixa. Ela me sacou, ela me saca. E significa que ela fez essa pergunta e eu não esperava. Foi uma pergunta de surpresa, uma pergunta inesperada. Um outro exemplo pode ser: Bom, eu estava em casa, o meu amigo me ligou e ele me saca essa pergunta. Amigo, você tem dinheiro para me emprestar? Porque eu não tenho dinheiro. Opa, eu não estava esperando. Ele me sacou essa pergunta e agora eu estou sem saber como responder. Bom, e essa pessoa fez essa pergunta inesperada. Ué, então vocês trabalham todos pelados? Ai, ai. Pelado significa sem roupa, nu. Esse é um trote muito comum aqui no Brasil. Eu já recebi esse trote. E também já passei.
Então, vocês trabalham todos pelados? A pessoa ficou com raiva, né? Ele deu um grito, disse uns 1000 palavrões. Ele, seu filho da pi, seu pi, vários palavrões. E depois desligou o telefone, pam, com violência. Agora, ele usa um celular, tem um identificador de chamadas e ele pode saber se é um engraçadinho que está ligando para passar um trote. Um engraçadinho normalmente é uma pessoa que não é engraçada e que está fazendo alguma coisa reprovável. Por exemplo, uma pessoa que passa trote está achando que é engraçada, mas não, ela é só um engraçadinho ou uma engraçadinha. Ou, por exemplo, em um dia que você veste uma roupa, você gosta muito da roupa que você vestiu. E uma pessoa diz: Nossa, que roupa bonita! Onde você comprou essa roupa? No lixão? Ah, o lixão é um lugar onde tem muito lixo. E você diz: Ha, 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 engraçadinho. Tipo, ha, 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 não tem graça, não é divertido o que você diz. Bom, depois dessa história, agora nós vamos escutar mais uma vez o relato, dessa vez um pouco mais rápido. Hoje em dia só atendo telefonema de quem eu conheço. Vou te contar o que aconteceu comigo e você vai entender o porquê de eu evitar atender telefone sem saber quem está ligando. Isso aconteceu quando eu trabalhava numa empresa de plano de saúde. O telefone tocou e eu atendi. Alô? Eu disse. A voz do outro lado da linha perguntou. Oi, aí fala do frigorífico? Eu pensei, mas que diabos? Do frigorífico? Então respondi. Não, acho que você ligou para o número errado. Ué, então por que que eu tô falando com a vaca? Depois disso, eu só ouvi a gargalhada e o clique do telefone sendo colocado no gancho. Eu fiquei muito irritado. Afinal, eu estava tão ocupado, por que diabos perder tempo recebendo trote de um desocupado desses? Acho que 1 ou 2 semanas depois eu recebi outra ligação. Estou falando com a Granja? Assim que escutei essa pergunta, me lembrei do trote que tinha recebido outro dia. Num piscar de olhos, eu fiquei nervosíssimo. Não, você não está falando com a Granja. Mas eu acho que eu estou falando com o pessoal da Granja, porque eu estou ouvindo a galinha falar. Como é que é? No final eu quebrei a cara. Não era trote, não. Era só uma senhora que tinha ligado para o número errado. Eu me despanchei em desculpas. Coisa de um mês mais tarde recebi outra ligação. Já tinha me esquecido do segundo trote. Alô? Quem fala? Respondi com meu nome. Aí vocês trabalham com roupa? Eu respondi que não, que éramos uma operadora de plano de saúde. A pessoa do outro lado da linha parecia realmente confusa. Eu tentei acalmá-la e completei que ela tinha discado o número errado. Ao ouvir minha explicação, ela me sacou essa pergunta. Ué, então vocês trabalham todos pelados? Eu dei um grito, disse uns 1000 palavrões e desliguei o telefone com violência. Agora que uso o celular com identificador de chamadas, fico sempre de olho para não ver se é um engraçadinho que está me ligando para passar um trote. Português como Língua Estrangeira podcast has been brought by me, Ellie, to you, my friend, and this is my gift for you. But if you want an extra gift, and I know you want because probably you understand the Portuguese we've been studying here, go to www.portuguesewithelle.com/gift and you'll find there an extra gift. So long, bye.